Olá a todos, olá a todas. Aqui é o professor Carlos Aragão, trabalhando na disciplina de História para a turma 914 da Escola Estadual Santina Rioli, tá? Bate o print aí. História, turma 914, professor Aragão, primeiro bimestre, Teoria da História e Revolução Industrial. São os dois assuntos que nós vamos trabalhar para a nossa prova. Nós estamos gravando esse vídeo para que tu tenha um recurso a mais, para que tu estude para a tua prova do primeiro bimestre de História, para que tu possa tirar uma excelente nota, tá? Como nós já vimos aqui, nós vamos ter dois assuntos para trabalhar nesse momento. Nós vamos trabalhar tanto a teoria da história, quanto nós vamos trabalhar a Revolução Industrial. Então vamos começar logo os principais pontos, vamos logo começar a estudar para não ter tempo perdido, tá? Vamos lá. Quando nós falamos em teoria da história, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, o que é a história, tá? Outra coisa, só um parênteses aqui. Como é um vídeo de YouTube, você pode pausar, você pode acelerar, você pode voltar. Então não vou perder muito tempo explicando muito devagarzinho, não. Vou explicar um pouco mais rápido. Se tu tiver necessidade, tu volta ou tu avança para que o vídeo não fique longo e nem entediante, tá? Legal. Então, primeira coisa, o que é história? História é uma arte, história é literatura, história é um acúmulo de conhecimento, de informação aleatória? Não. Primeiro ponto, história é uma ciência. A história é uma ciência, não é exata, como por exemplo a química, como a física, como a matemática, mas é uma ciência. Por que é ciência? Porque tem os dois elementos básicos que toda ciência tem que ter. Um objeto de estudo, que no caso é o passado, e um método de estudo. Toda ciência tem que ter objeto de estudo e toda ciência tem que ter método de estudo. E a história tem. O objeto de estudo da história é o passado. E o método de estudo da história depende do tipo que você vai, o tipo de recorte histórico que você vai fazer do passado, que pode ser, se for uma história econômica, você vai utilizar o marxismo. Se for história política, você vai utilizar o positivismo. Se for um recorte que tu vai fazer sobre o pensamento, sobre a forma de pensar, você vai utilizar a história das mentalidades. Então, dependendo do recorte que você vai fazer do passado, você vai utilizar o método. Mas para a tua prova é importante que tu entendas isso. A história é uma ciência porque ela tem os dois elementos que compõem a ciência. Ela tem um objeto de estudo que é o passado e tem um método científico. Já foi a tua primeira questão. A segunda, para que a gente estuda história? Qual é a importância de estudar história? É simples. Tu não estuda história por causa do futuro, para tentar adivinhar o que vai acontecer, não. E tu nem estuda história para entender tudo o que aconteceu no passado, porque é impossível entender todas as coisas que aconteceram no passado. O que nós temos são ecos do passado. O que nós temos são sombras do passado. O que nós temos são visões recortadas em quadros das coisas que aconteceram, tá? O objetivo de se estudar a história é o tempo presente, é o hoje. Para que eu possa entender o dia de hoje, eu estudo o passado. Para que eu possa entender o local em que eu vivo hoje, eu estudo o passado. Para que eu possa entender a minha importância enquanto agente social, como contribuinte às coisas que me cercam, eu estudo o passado. Para entender as coisas que me cercam, eu estudo o passado. Então você já deve ter escutado aquela impressão que diz assim: o fulano é muito sem noção. O que quer dizer sem noção? É que ele não sabe das coisas, ele não entende o mundo que o cerca. Para que tu não seja sem noção, para que tu seja uma pessoa com noção, tu tem que entender as coisas que te cercam, tá? Então para que tu estuda a história? Para entender o hoje, para entender o tempo presente. Outra coisa da teoria da história é a marcação do tempo, tá? Que está na tua prova também. Como é que eu posso ver um ano e saber qual século ele pertence? É muito simples, é muito fácil. Só existe dois tipos de ano. Só existe dois tipos de ano. O ano que termina igual a 00 e o ano que termina diferente de 00. Porque antes de 00 é 99, depois de 00 é 01. Então só existe dois tipos de ano. Aquele que termina igual a 00 e o ano que termina diferente de 00, tá? Beleza. Quando termina igual a 00,
você vai apagar o 00. O ano que sobra é o século. Quando termina diferente de 00, você apaga os últimos dois números. O ano que sobra, tu vai somar mais um. E aí tu vai ter o século. Professor, como assim já? Simples. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ano 1500, descobrimento do Brasil, não é? Ou a invasão do Brasil, como preferir. Ano 1700, a assinatura do Tratado Provisional entre Portugal e França, que começa aí a questão do contestado luso-brasileiro, né? Luso-francês, que vai determinar qual é a fronteira entre a colônia portuguesa, que é o Brasil, e a Guiana Francesa, que é a colônia francesa. Ano de 1900 é quando essa questão acaba, a questão do contestado amapaense acaba, que é através do laudo suíço, através do Tratado de Berna, quando tu tem a determinação através do arbitrarismo da Suíça, né, das repúblicas helvéticas, eles vão determinar que quem tem razão é o Brasil, desde o Tratado de Utrecht de 1713, tá? Então você tem aqui 1900, a assinatura do Tratado de Berna ou laudo suíço. E você tem o ano de 2000. Todos eles terminam em 00. 1500, 1700, 1900 e 2000. Quando termina com o final 00, é simples. Você simplesmente apaga o 00. 1500, apagou o 00. Qual é o século? Século XV. 1700, apaga o 00. Qual é o século? Século 17. Aqui, ó. 1700, apagou, fica o século. 1900, apagou 00. Qual é o século? Século 19. 2000, apagou 00. Qual é o século? Século 20. Ah, professor, não tem que escrever em romano? Tem que escrever em romano, tá? Tá aqui, ó. 15, 10 mais 5. 17, 10, 5 mais 2. 19, tu tem 10, 1 e o 10. E 20, século 20, tá? Bate o print aí, ó. Bateu o print, tá? Beleza. Só tem dois tipos de ano, o que termina igual a 00 e o que termina diferente de 00. Quando termina igual a 00, você já viu como é. Você simplesmente apaga o 00 e sobra o século. Quando é diferente de 00, você vai somar mais um. Você nunca vai somar mais um, mais dois, você nunca vai somar mais 2, mais 3, mais 4, você nunca vai subtrair, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não. Sempre você vai somar mais um. É simples. Não tem complexidade. Professor, nós vimos 1500, então põe aí 1501. Nós vimos 1900, então põe aí 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos 1700, então põe aí 1713, assinatura do Tratado de Utrecht, que diz que a fronteira que separa o Brasil da Guiana Francesa é o rio Oiapoque, não o Araguari. E pegue o ano de 2001, beleza? Beleza. Diferente de 00, você vai somar mais um, tá? Então você tem aqui 1500. Se fosse igual a 00, você apagava o 00 e ia sobrar 15, né? Mas é diferente de 00. Então você vai apagar o 00 e vai sobrar mais um. 15 mais 1 é 16. Então, o ano de 501 é século 16. 1945. Apagou o 45, você vai somar mais um. 19 mais 1, 20. Por isso que a Segunda Guerra Mundial começou e terminou no século 20. 1713. Você apaga o 13 e soma mais um. É século 18. O ano 2001 é o primeiro ano do século 20, porque você é diferente de 00, então você apaga os últimos dois números e soma mais um. 20 mais 1, 21, tá? Só tem dois tipos de ano, o que termina igual a 00 e o que termina diferente de 00. Se for igual a 00, você apaga o 00, o que sobrar é o resultado. E se for diferente de 00, você sempre vai somar mais um. Beleza? Beleza. Bora para o último tópico, que é a Revolução Industrial.
Filho, a Revolução Industrial é para várias horas. Eu vou te dar ele no máximo em 5 minutos, tá? Então vamos se concentrar naquilo que vai cair na tua prova. Primeira coisa, falou de Revolução Industrial, tu tem que lembrar logo do século XVIII, porque o século XVIII é o século das revoluções, é o século da Revolução Econômica, que é a Revolução Industrial, é o século da Revolução Política, que é a Revolução Francesa, da independência das 13 colônias inglesas também, o nascimento dos Estados Unidos como país, mas o máximo da Revolução Política é a Revolução Francesa. E tu tem a Revolução das Mentalidades, que é a forma de pensar. O Iluminismo também, século XVIII. Então, falou em século XVIII, falou o século das revoluções burguesas. Beleza? Beleza. A Revolução Industrial iniciou-se no século XVIII, que é o século das luzes, o século da Revolução, século XVIII. Começou na Inglaterra. E ela pode ser colocada da seguinte maneira. Por que começou na Inglaterra? São diversos pontos. Preciso te concentrar com um. Porque foi na Inglaterra que houve o acúmulo de capital necessário para a Revolução Industrial. Como te disse, são vários assuntos, são vários conteúdos para a Revolução Industrial. Mas o que tu precisa entender nesse momento é isso. É onde tinha o acúmulo de capital e o acúmulo de matéria-prima, como ferro, como carvão, tá? Então você tem o primeiro ponto. Esse começou na Inglaterra e no século XVIII, beleza? Essa aqui é o que nós chamamos de primeira Revolução Industrial. Primeira, você teve mais de uma. Na tua prova nós vamos trabalhar com 3 revoluções industriais, embora tenham pessoas que hoje já falam em 4, tá? Mas hoje, para a tua prova, nós temos 3 revoluções industriais. A primeira, a segunda e a terceira. Então, para uma questão bem positivista para a tua prova, entende assim. Século XVIII, primeira Revolução Industrial. Século XIX, segunda Revolução Industrial. Século XX, terceira Revolução Industrial. Beleza? Beleza. 3 revoluções industriais, uma para cada século. A primeira Revolução Industrial, século XVIII, segunda Revolução Industrial, século XIX, terceira Revolução Industrial, século XX, tá? Beleza. A primeira Revolução Industrial, Inglaterra. A segunda Revolução Industrial, vou pôr aqui. Segunda Revolução Industrial, França, Bélgica, Alemanha, Japão, Estados Unidos da América. Segunda Revolução Industrial. Tá bom? Beleza? Bate o print aí, faz a tua anotação e arrebenta na prova. Próxima questão de Revolução Industrial. Meu amor, na Revolução Industrial nasce uma nova classe social que não existia. Que classe é essa? É a classe do operário. É o operário, é quando nasce o operário. Antes não existia operário, professor? Não. Por quê? A Revolução Industrial, ela basicamente é acúmulo de matéria-prima, excesso de mão de obra barata, né? E o acúmulo de capital. Com o acúmulo de capital, existe o investimento na pesquisa. Quando ocorre o investimento na pesquisa, ocorre o desenvolvimento e o nascimento das máquinas. Então, a produção deixa de ser feita pelo homem e passa a ser feita pela máquina. A produção deixa de ser feita pelo artesão e passa a ser feita pela pessoa que opera a máquina. Por isso, operário, tá? Porque não é mais o artesão, ele não detém mais a arte de fazer o produto, não. Ele simplesmente opera a máquina que faz... o produto vai ser feito pela máquina e ele simplesmente opera a máquina, por isso operário, tá? Querido, devido ao nosso tempo, muito obrigado, valeu, professor Carlos Aragão, trabalhando os 2 assuntos, teoria da história, trabalhando também Revolução Industrial, num vídeo curto que tem limite de 15 minutos para tu arrebentar na tua prova. Obrigado, minha turma de 9º ano. Fique com Deus e boa sorte. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que nós estamos aí para responder as tuas questões pelo WhatsApp ou
pelo próprio plataforma do CGEDUC. Obrigado, valeu, abraço.